Olá pessoal, bate-papo muito importante dentro da área holística, dentro da área de autoconhecimento, despertar, iluminação. Não dá para falar nesses assuntos sem falar em Tantra, não tem como. E como base, já conhecido, esse é um daqueles raros livros, este é um daqueles livros preciosos, necessários para todo aquele que busca com seriedade, com consciência, com seletividade, informação e conhecimento dentro dessa área holística, dentro dessa área mística, lidando com despertar de consciência, expansões e tudo mais. Não dá para ficar sem isso. Nós temos no Ocidente uma incorreta associação do Tantra com aspectos sexuais. Isso é inegável, isso é facilmente comprovável. Você pergunta para alguém da área holística o que a pessoa acha do Tantra, surgirá um sorrisinho malicioso, né, na face, ou às vezes até um pouco escandalizado, e a pessoa vai remeter a algumas referências de massagens eróticas, massagens até terapêuticas, práticas de danças, práticas de casas de Tantra, práticas libidinosas, promíscuas. Alguns citarão eventos de uso de energia sexual, magia sexual, né? Retenção de orgasmo, retenção de ejaculação. Muitos voltarão até conhecimentos chineses, taoístas, ligados a esse aspecto, mas trazendo sempre essa conotação sexual. Sempre isso. Seja terapêutica, seja depravada, basicamente. O que é muito ruim. Tantra nasce na Índia, na Caxemira, se espalha por muitas regiões, se espalha pelo mundo inteiro, sofre essa deturpação imensa no Ocidente, mas consegue se manter ainda fiel às suas origens e trazendo uma contribuição fantástica para a humanidade. Infelizmente, essa interpretação existe. Existem raízes e explicações para isso. Existem alguns movimentos genuínos tentando explicar realmente o Tantra, falar sobre ele adequadamente, encaixar. Existe, inclusive, uma tentativa que eu já percebi em alguns autores, alguns vídeos, alguns textos, de falar em Neo-Tantra, né? Um novo Tantra, para deixar esse Neo-Tantra ligado com essa interpretação ocidental. Mas eu acho que não é adequado, porque um Neo-Tantra seria talvez uma revisão do Tantra, uma expansão do Tantra, com a sua completude, com a sua profundidade, né, com o seu alcance, e não para encaixar um desvio de interpretação. Infelizmente. Segundinho. Continuando. Esse desvio, essa interpretação incorreta do Tantra, ela remonta muito tempo, ela remonta aí, século passado. Ela vem com raízes na contracultura, um movimento muito amplo que aconteceu aqui no Ocidente, de contestação, de busca de uma vida mais espiritual, de enfrentamento, de guerras, ligado também a algumas práticas que envolviam drogas lícitas e ilícitas, boas e ruins, né? Uma confusão muito grande, por exemplo, com LSD, com outras drogas como cocaína, heroína e assim por diante. Influencia o New Age, que vem depois,
pouquinho junto até, na verdade, né? Década de 50, década de 60, movimento New Age, todo um movimento de busca de sentido que a sociedade ocidental faz, e se volta para o Oriente, se volta para a Índia, se volta para conhecimentos de meditação, de budismo, de hinduísmo, como forma de trazer mais conteúdo, trazer mais algo mais relevante para a vidinha básica que se tinha naquela época. O LSD mesmo nos Estados Unidos foi assim um movimento fantástico, que teve no seu ápice ali distorções, manipulações que levaram a criar uma ideia de que o LSD é destruidor de famílias, destruidor de vidas e da sociedade e tudo mais. Muito distante disso, muito distante disso. Tem um vídeo interessante, vou deixar um cardzinho aqui, tem um livro muito legal que eu li, falando sobre toda essa história. Se perdeu muito avanço científico, inclusive, pesquisas sérias, tiveram que ser recomeçadas, e hoje em dia nós temos aí novas pesquisas, não só com LSD, mas psilocibina, ayahuasca e DMT, trazendo ferramentas de auxílio para o ser humano para a gente conviver com situações muito complicadas que nós temos no mundo atual. Wilhelm Reich foi uma pessoa fantástica, Eu cheguei até ele através das orgonites, que fiz um trabalho aqui com elas por um bom tempo. Ele não deu origem às orgonites, como muitas vezes é citado, ele deu origem ao orgone, que se aproveitou, né? Mas o trabalho dele embasou, o trabalho depois da Carol sobre as orgonites. E o Reich tinha ideias muito avançadas. As ideias dele, inclusive, sobre sexo são avançadas até para os dias de hoje, 2023. Até para os dias de hoje. E ele sofreu muito com isso. Depois nós temos o Lowen, que faz um trabalho um pouquinho mais recatado e mais palatável, que também envolve muito o corpo, envolve muito o aspecto sexual, as emoções, para que a gente não fique apartado disso, né? Para que a gente não separe a mente do corpo e considere essas práticas tão necessárias para o corpo como algo daninho, como algo que prejudique. Então, nós tivemos um contexto muito grande nisso. Nós tivemos, inclusive, a dominação da Índia, né, pela Inglaterra, onde a cultura indiana foi deturpada, onde foram muitos livros destruídos, muitas tradições, muitas linhagens se perderam. E realmente o Ocidente faz uma leitura equivocada, principalmente do Tantra. O Tantra, nas suas vertentes, ele não exclui o sexo. Muitas vezes o sexo é usado de uma maneira para afrontar, né, as tradições da época, como uma maneira de se incluir uma dimensão humana. Assim como a cultura dos cadáveres, dos crânios, dos campos de cremação que existem lá, onde os yogis e rishis iam para lá e ficavam em contemplação, né? Então foram práticas que foram uma maneira de afrontar o status da época, a própria trazer a mulher para o centro, porque para muitas tradições antigas a mulher só conseguia a realização, a iluminação através do homem, por si só não. Muitas não autorizavam mulheres. O Tantra abre, dentro de algumas das suas vertentes, das suas linhagens, abre a inclusão da mulher com um caminho direto para a iluminação. E isso criou uma aura muito atrativa, né, para nós ocidentais. Ao se deparar com esse conhecimento, houve um desvio de olhar. Houve uma tendência a buscar esses pequenos aspectos, ou um dos aspectos, e elevar esse aspecto como o principal. O ser humano ocidental tem um problema seríssimo com o sexo. Nós temos por cultura. Há uma poda, há uma limitação, há um senso de culpa envolvendo o sexo terrível. Isso gera uma série de problemas que a gente pode observar, né, recentemente nas mídias, aí, notícias mais absurdas.
E, infelizmente, o sexo é um tabu, é um problema no Ocidente. Mesmo hoje em dia, com tanta facilidade, com tanto acesso, nós temos desvios. Nós não temos uma correta visão do sexo. Há muito problema envolvido. E como o sexo envolve poder, dominação, a coisa complica mais ainda, né, dentro do Ocidente, nas nossas práticas. Tudo isso contribuiu para essa visão equivocada do Tantra, para que se esquecesse 90%, 95% do seu conteúdo e se focasse em alguns detalhes. Muito ruim. Muito ruim. Então, surgem livros como esse. Surgem livros como esse que propiciam uma visão correta e adequada, que mencionam, inclusive, a grande dificuldade de se avaliar, de se trabalhar com Tantra, porque muitas das obras em sânscrito não foram traduzidas ainda. Algumas foram traduzidas dentro dessa ótica, né, de contracultura, de New Age, então indevidas. E dentro da área holística também um desvirtuamento muito grande, né? Temos aí o Samuel von Aeor, o dito avatar da nova era, que trouxe muitas coisas do Tantra, interpretou. Alguns livros dele são terríveis de se ler, é uma confusão, é uma mistura de coisas, mas também tivemos bons autores fazendo traduções e recuperando, né? Eu tenho aqui um livro que eu comprei por curiosidade, né? Um yoga tântrico, a criação de uma casa tântrica onde o sexo é usado de uma maneira ritualística, tanto para homens quanto para mulheres. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito rara de se implantar, principalmente no Ocidente, mas não duvido que algumas iniciativas tenham ocorrido. E é uma tentativa de usar, né, principalmente um termo muito ligado nesse momento, que é a Kundalini, para atingir a iluminação, para atingir o despertar, né? Uma magia sexual realmente de usar o sexo, usar essa energia sexual que se renova constantemente no ser humano para atingir estados de consciência expandidos. Coisa que está presente no Tantra, né, em algumas poucas linhagens, em alguns poucos movimentos, lá no começo, muito tempo atrás, e que vem para o Ocidente sendo desvirtuados por essa necessidade que o ser humano tem, principalmente o ocidental, de controle. A nossa mente se desenvolvendo, crescendo, muito natural isso, então ela quer controlar, ela quer dominar as coisas, ela quer usar as coisas, sem perceber que certas coisas não podem ser usadas pela mente, porque nos levam a caminhos além da mente. Então, para todos aqueles que se interessam por esses assuntos, por essa área holística, que se envolvem com isso, nós precisamos esclarecer. Nós precisamos de mais vídeos e mais textos trazendo essa orientação. É claro que isso vai contra todo o mercado, porque se você for aí para a área holística, alguns meios de divulgação, você vai encontrar cursos de Tantra, onde o foco é uma massagem, onde o foco é o ato sexual, onde o foco é a interação entre o homem e mulher e o uso dessa energia para Kundalini e coisas afins. Alguns desses cursos e dessas iniciativas são ingênuas. Algumas, infelizmente, são ignorantes, porque aprenderam errado e continuam repetindo errado, não se atualizaram, não buscaram informação, embora a dificuldade de acesso à informação seja muito grande. Você pesquisar na Amazon, por exemplo, que é um dos maiores acessos a livros que a gente tem do mundo inteiro, você vai observar que a maioria do material ou está em inglês, ou está já contaminado por essa visão distorcida, e muito pouco se tem em português, né? E muito pouco se tem em obras adequadas. Embora aqui o Christopher cite o professor dele, mestre dele, o Sanderson, que está fazendo um trabalho fantástico nos Estados Unidos de recuperar material, de traduzir adequadamente, de
trazer uma visão, mesmo acadêmica, adequada sobre o Tantra. Então é importante. Então você vai se deparar realmente com essas pessoas que cultivam uma ignorância, um desconhecimento. Por conveniência, porque os cursos rendem, porque os cursos atraem as pessoas, por inocência, ingenuidade, né? Faz parte. E alguns por enganação, realmente, por enganação. Você vai lá, você vai ver coisas esquisitas, estranhas, manipulações energéticas pessoas que têm um magnetismo pessoal muito forte e que conseguem impressionar o outro e produzir resultados no outro. Nós temos a questão da respiração holotrópica, né? Que é uma ferramenta muito poderosa, muito importante, que traz à tona carências, dificuldades, barreiras, resistências, dentre elas a sexual. E aí nós temos distorção também, onde as pessoas usam técnicas de respiração holotrópica para simular, para estimular essa parte sexual e para justificar o seu trabalho e sua atuação. Infelizmente, isso está presente na nossa cultura e vai continuar presente. É um castelo de areia, é um moinho de vento contra o qual a gente vai investir e não vai conseguir vencer, porque não é um dragão, não tem jeito. Mas isso não invalida as iniciativas de esclarecimento, as iniciativas que nos trazem, que nos contextualizam a respeito do assunto, que nos trazem luz sobre essas informações e que nos permitem aproveitar realmente o Tantra de uma maneira muito adequada. Os conhecimentos do Tantra, seja dual, seja não dual, ou seja um envolvimento deles, são fantásticos. São caminhos verdadeiros para o despertar e para a iluminação. Não são passos de mágica, não são saltos quânticos, não produzem milagres, precisam ser muito contextualizados, porque estão muito focados numa cultura, numa época diferente da nossa, mas que podem ser aproveitados de uma maneira fantástica. Lendo esse livro eu tive muito insight, tive muita fonte de autoconhecimento, de observação de mim mesmo, de identificação de padrões e de pensamentos, e foi realmente libertador. Se eu tivesse ficado preso a essa visão indevida do Tantra, se eu tivesse me deixado levar pelo preconceito que você vê quando se fala em Tantra, né? Não só aquele sorrisinho malicioso que eu mencionei, mas um preconceito muito forte a ponto das pessoas usarem palavras de baixo calão para te ofender, para te agredir, porque estão dizendo: eu não sei o que é Tantra, não quero saber, não me interessa, e você é um depravado. Mais ou menos isso, quando não é pior. Alguns até um pouquinho mais elegantes emitem opinião equivocada, e se você tentar argumentar, se você tentar, não vai conseguir abertura, infelizmente, e o que é uma perda, porque às vezes são pessoas com muita bagagem cultural, com muita capacidade intelectual, mas que ficaram presas, né, em informações indevidas, em situações que foram criadas. Acho muito importante que a gente traga isso, que a gente busque mais informações. Nós estamos vivendo num momento hoje no planeta um movimento muito amplo de buscar material mais original, de se traduzir adequadamente. Nós temos muitos livros sobre o budismo, muitos livros sobre os sutras, muitas palestras, seminários, trazendo uma visão, né? Contextualizando a coisa. Eu tenho um livro aqui sobre alguns sutras do Buda, e a linguagem, que é a linguagem, né, de uma tradução bem direta, é uma coisa estranhíssima, porque o ritmo
do conhecimento sendo transmitido, o ritmo das perguntas sendo feitas é muito diferente do que nós temos hoje. Hoje você é direto, né? O que é uma nobre verdade? O que é o sofrimento dentro do budismo para o Buda? Na época que essas perguntas foram feitas, que esses conhecimentos foram passados, era uma lentidão no expressar, um cuidado no expressar muito grande. Então hoje nós temos muitos trabalhos resgatando essas tradições. E com isso a gente aprende a olhar melhor, né? Nós temos uma mania muito ruim de olhar para o passado com a visão de hoje e já saímos julgando e condenando esse passado, né? Sem entender o contexto cultural, o contexto onde a informação foi passada, a forma como poderia ser e foi passada para aquelas pessoas. Nós julgamos e condenamos e depreciamos esse tipo de coisa. Então, são maneiras muito ruins que nós temos hoje, disseminadas por toda a nossa sociedade, tanto ocidental quanto oriental, né? A globalização acaba disseminando certos hábitos. Você come McDonald's em todo mundo, você bebe Coca-Cola em todo mundo, Pepsi-Cola em todo mundo. Então, não só hábitos de alimentação, mas hábitos de pensar e de olhar a realidade estão disseminados pelo planeta todo. Esse vídeo vem para isso, para contribuir um pouco, né, com esses esclarecimentos. Qualquer pessoa que for para a internet buscar essas informações vai encontrar essas duas visões, a equivocada, a distorcida e a correta. Então é preciso saber separar. Esse livro, disponível em português, é uma preciosidade, como eu disse no começo. Merece ser lido, estudado, marcado partes e pontos dele para que a gente realmente aproveite os insights. Certas passagens onde são traduções de textos em sânscrito são bonitas, são áridas, são diferentes, merecem um processo de meditação, de ponderação a respeito, para que a gente realmente aproveite esse conteúdo. E, principalmente, a desconstrução das ilusões. A desconstrução, ela é fundamental. Esse processo de busca, né, de autoconhecimento e de informações vai desconstruir muitas ideias. É uma oportunidade rara. Bons livros propiciem desconstrução. É raro, porque o Christopher tem ali uma linha muito cuidadosa de exposição, uma linha muito didática de exposição dos conteúdos, para não ofender, para não causar, né, nenhuma celeuma, para que as pessoas realmente possam aproveitar. A gente vai cultivando certas ideias, certas crenças, e nós nos apegamos a elas e nós defendemos elas com todos o nosso esforço. Às vezes é difícil desconstruir. E principalmente desconstruir, né? Não destruir. Destruir é fácil, mas desconstruir é um processo de autoconhecimento fundamental. Então, aqueles que se interessaram, vale cada centavo. Vale cada centavo, é um livro grande para ser lido uma vez e estudado várias vezes. E parabéns para aqueles que seguem por esse caminho, né, que buscam as informações adequadas, que não se contentam com essa generalização que a gente encontra por aí. E, por último, assim, uma ideia, um conselho, talvez, uma recomendação, para não entrar em conflito. Porque dentro do que nós temos hoje aí sobre o Tantra, a gente vai encontrar essas pessoas, como eu falei, que estão cultivando, explicando e falando de uma visão equivocada e que vão defender com unhas e dentes, que não estarão abertas para uma reconstrução. Seja porque aquilo é o que elas cultivaram por muito tempo, seja porque aquilo é o que as mantém. Então, por muitas razões, as pessoas vão ter essas resistências e pelo grande preconceito que se formou.
né, pelo grande preconceito que se formou a respeito desse assunto. Gratidão, gratidão. Até a próxima.